eu vou te mostrar algo hoje, no final, e quero liberar uma unção sobre todos nós. E eu quero falar de algo que é sempre importante, mas esta é uma unção do fim dos tempos, que tem grande importância. Então leia comigo a igreja em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, começando no versículo 12. E para o anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e eu conheço suas obras, e onde você habita, onde o trono de Satanás está. E você se apega ao meu nome, e não nega a minha fé, mesmo nos dias em que Antipas foi meu fiel mártir, que foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Agora, nós já falamos disso, este é um lugar tremendamente maligno, certo? Mas eu tenho algumas coisas contra você, porque você tem aqueles que mantêm a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a colocar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas a ídolos e cometer imoralidade sexual. Você também tem aqueles que mantêm a doutrina dos nicolaítas, tais coisas que eu odeio. Agora, nós já falamos sobre Balaão, o espírito de Balaão. Balaão é, em poucas palavras, um homem que havia sido ungido, que foi dotado por Deus, e ele tomou essa unção e ele a vendeu para ganho pessoal. Agora, entenda que isso está falando com líderes da igreja. E diz, não tome a unção e a use para enganar o rebanho. Pegue esta unção e a use para alimentar o rebanho. Amém? E assim, embora isto seja para a liderança da igreja, mas também é uma mensagem para os membros da igreja, de que nós não devemos pegar os dons que Deus nos deu e usá-los de uma maneira errada. Ok, esta outra doutrina dos nicolaítas é a doutrina da hipergraça. Todos sabemos que somos salvos pela graça. Mas uma vez salvos pela graça, vá e não peques mais. Eu preciso de um amém melhor. Porque isso é incrível. Eu nunca pensei na minha vida que eu estaria ouvindo nos púlpitos o que eu tenho escutado hoje. Que você não tem que seguir nenhum dos 10 mandamentos e, de fato, alguns dos meus amigos, que são pregadores tremendos, na verdade têm dito que se você tentar viver de acordo com qualquer uma das leis de Deus, então você está negando a graça de Cristo. Nós somos salvos pela graça, deixe-me dizer que eu tenho um amém. Mas uma vez que fomos salvos, nós devemos seguir isto. Por que você me chama de Senhor e não faz as coisas que eu digo? Amém? Por isso é incrível que as coisas que o Senhor deu para a primeira igreja e que estamos vendo reaparecer nos dias da última igreja. Agora veja no versículo 17. Eu tenho que comprar uma nova Bíblia, eu já escrevi tanto na minha Bíblia. Versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos, ouçam o que as Escrituras e o Espírito diz às igrejas. Para aquele que vencer, eu darei um pouco do maná escondido para comer. E eu darei a ele uma pedra branca, e nesta pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece, exceto aquele que o receberá. Agora, esta é a parte que, no início, eu pensei que era muito profunda para ensinar publicamente. Eu ia compartilhar com algumas pessoas,
Mas então me reuni com rapazes e moças lá atrás e disse, talvez devamos fazer uma aula de discipulado no final. E todo mundo disse, pastor, você tem que ensinar isso publicamente. Então o que eu vou ensinar a você é realmente uma mensagem profética final incrível para todos nós. Mas aqui está o que é incrível. Quantas vezes nós ouvimos onde o Senhor diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, então ouça. E sabe, eu acho que se nós lermos o livro de Mateus, e onde Jesus estava falando sobre a semente e o solo, algumas sementes caíram em solo bom, algumas caíram em... Vocês se lembram? Ele nos dá um entendimento de que a semente é a palavra de Deus e o solo é você e eu. E então alguns solos são espinhosos, alguns solos são rochosos, mas alguns solos são bons solos. E ele diz, se a minha palavra cair em você e você decidir ser um bom solo, então eu vou multiplicar o que eu te ensinei 30, 60, 100 por 1. E lembra que discípulos vieram a ele e disseram, Senhor, por que você fala assim? Por que você não diz diretamente? Por que você só fala através de parábolas? E o Senhor disse, porque não é para eles entenderem os mistérios do reino. E ele continua dizendo, se nós tivermos ouvidos para ouvir e olhos para ver, ele vai revelar a cada um de nós os mistérios que foram escondidos desde a criação. Certo? Isso não é bom? E ele continua dizendo que há mistérios que quanto mais nós nos aproximamos de sua segunda vinda, os olhos dos gentios são abertos e esses mistérios são revelados para nós. No hebraico antigo não há nenhuma palavra para o quê? Certo, não há palavra para coincidência. Deixe-me te falar uma outra. Sabe, Derek, todos nós estávamos conversando lá atrás e o Derek disse, pastor, você não compartilha conosco tudo o que você descobre? E eu disse, não, ainda não. Mas eu vou compartilhar mais uma coisa, tá escrevendo? No hebraico antigo não há palavra para obediência. É por isso que Jesus disse, porque você me chama de Senhor e não faz as coisas que eu digo. Não há palavra para... Ele não diz, porque você me chama de Senhor e não me obedece. Em hebraico, no hebraico antigo, não há palavra para obediência. E ele continua a dizer, se você ouvir, você vai fazer. Há muitos que têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm olhos, mas eles não veem. Se você ouvir, então você vai obedecer. Você pode ouvir a palavra e ouvir muitas vezes. Mas quantas pessoas ouvem, mas elas não obedecem? O ensino rabínico é você nunca ouviu, você ouviu as palavras, mas você não as escutou. Você não a viu, certo? Nós estávamos conversando lá atrás. Quantas vezes a Bíblia diz que a vida e a morte em sua língua. A sua língua cria. Se você diz coisas negativas, tão certo quanto eu vivo. O que você tem falado, tão certo quanto eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega, tão certo quanto não houve nenhum antes de mim e ninguém depois de mim, tão certo quanto isto, toda a palavra que você fala cria. Eu acho que nós vamos perder nosso emprego, tão certo quanto eu vivo. Vocês entendem? Você ouve? Mas só quando você obedece é que você realmente escuta. E esta é a verdade para tudo que está escrito na palavra de Deus. É por isso que o Senhor está dizendo na igreja de Pérgamo, mais uma vez, se vocês vencerem, aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, entendam que eu tenho algo, um mistério
nos últimos dias para revelá-los agora. E a primeira coisa que ele diz aqui é: eu vou dar a você o maná escondido. Eu fiquei em dúvida sobre o quanto falar disso, mas eu acho que é essencial que nós entendamos. Aqui é o maná que está escondido até o livro de Apocalipse começar a ser revelado. O que é o maná? Todos nós sabemos que o maná é... Israel estava saindo do cativeiro do Egito e estavam a caminho para a terra prometida. E em um mês, depois que eles deixaram o Egito, eles ficaram sem comida. Apenas em um mês. Sabe, quando você olha a primeira vez, você pensa, cara, Deus não planejou isso? Mas entenda que era para ser uma jornada de apenas 6 dias até a terra prometida. E sabe, nós dizemos o tempo todo, eu não sei se falamos sobre isso, nós falamos sobre isso no programa de televisão nesta última semana. Israel não ficou perdido por 40 anos. Eles não estavam perdidos. Você não pode se perder. Um homem cego não pode se perder. Se você já esteve lá, você sai do Egito, e quando você sai do Egito, há um mar vermelho. Ok? E agora eles não precisavam nem atravessar o mar. Eles deviam ter chegado ao mar vermelho e seguido para a esquerda. Um passo a mais e lá estava Israel. Você tem o Mar Vermelho aqui, você tem o Mar Morto ali, você tem as montanhas da Jordânia aqui, você tem as montanhas de Israel lá, e você não pode se perder. E de fato foi apenas alguns dias depois que eles saíram do Egito que eles chegaram no Rio Jordão. Você se lembra dos 12 espias? Os 12 espias olharam para a terra e disseram, cara, esta é a terra que mana leite e mel. E 2 deles entraram. Trouxeram de volta uvas gigantes do tamanho de melancias. E eles estavam lá. E eu me pergunto quantas vezes nós estamos tão perto. Nós estamos tão perto, quase lá. Mas eles voltaram e disseram, há gigantes na terra. Deus nunca disse que não haveria gigantes. Ele disse, eu vou te tirar do Egito e vou abrir o mar e vou levá-los para a terra prometida. Mas eles voltaram murmurando. E é aí que foi essa escritura pessoal que mudou a minha vida. Eles voltaram e disseram, nós vamos morrer. Quantos espias foram lá? 12. 12 espias. Quantos voltaram negativos? 10. Josué e Caleb voltaram e disseram, se há gigantes, nós podemos tomar a terra. E Deus não faz acepção de pessoas, certo? 2 deles voltaram e disseram, que Deus poderoso nós servimos. Meu Deus está no comando. O Washington não está no comando, o Wall Street não está no comando, o Covid não está no comando, o meu Deus está no comando. Certo? Então 10 deles voltaram e disseram, nós vamos morrer. Qual foi a resposta de Deus? Por quanto tempo eu tolerei esta congregação má que murmura contra mim? Veja, e é aí que quando nós falamos coisas negativas, é quando nós falamos contra as promessas de Deus. E então ele disse, esta escritura mudou minha vida há tantos anos, quer dizer, literalmente, mudou a minha vida. Deus disse, tão certo como eu vivo. Não há uma afirmação mais verdadeira em todo o mundo do que Deus vive. Nós vamos ver isso hoje. Ele diz, eu sou o primeiro e sou o último. Não há nada antes de mim, nada depois de mim. E tão certo quanto eu estou vivo, isso é verdade. Que o que vocês falaram em meus ouvidos, isso eu vou fazer com vocês. Quando você fala algo, você cria aquilo. Então vamos falar coisas positivas, certo? Então ali estavam eles, e a razão pela qual eu trouxe isto não foi porque eles tinham comida suficiente. Não era para durar nem um mês. E em um mês eles ficaram sem comida, eles foram até Moisés reclamar. E assim, nós conhecemos a história, Deus traz as codornas e eles comem as codornas, mas então ele traz o maná. Maná, a palavra maná é uma palavra que na verdade vem da palavra egípcia man. E esta comida do céu cai e eles não conheciam o que era aquilo. A palavra man, em egípcio, significa 2 coisas. Significa o quê? Lá estava a comida e eles disseram, o que é isso? E também significa algo importante.
Então, quando eles viram aquilo, eles disseram, o quê? Mas eles também disseram, nós não sabemos o que é, mas eles sabiam que era importante. Agora, eles não sabiam ainda que aquilo ia cair todos os dias, todas as manhãs. E então Deus disse a eles para sair todos os dias e coletar aquele maná. Agora, sem entrar em muitos detalhes, isso é muito importante que você entenda isso. Aquele era um pão do céu, não um pão da terra. Aquele era um pão do céu. Deus disse, saia todas as manhãs e colete este pão do céu. Outra razão pela qual eu enfatizo isso é que a sabedoria judaica antiga diz que não havia nada naquele pão que seria um desperdício para o corpo humano. Tudo naquele pão era super carregado de nutrientes para a jornada deles. Quando você está fazendo uma dieta, qual é a primeira coisa que você para de comer? Pão. E nós sabemos que isto vem do diabo. Pão e manteiga. Eu fui criado com um pacote de pão na mesa e com manteiga e ketchup. E naquele pão do céu, não havia nada nele que não desse uma carga sobrenatural para o corpo humano. Eu não quero ser nojento, mas várias pessoas dizem onde aquele 1 milhão de pessoas iam ao banheiro. Havia muito pouco desperdício. Tudo sustentava eles para aquela incrível jornada para a Terra Prometida. Há 3 níveis de maná. Havia aqueles que eram justos, aqueles que estavam vivendo para Deus e eles se levantavam e o maná estaria bem na porta de suas tendas. Eles só tinham que ir lá fora da tenda e pegá-lo. Mas era bem na entrada da tenda. E o maná para os justos já vinha em forma de pão. E é por isso que no Shabat você diz, existem algumas palavras em hebraico que elas significam abençoado seja o Senhor Deus que nos dá seus mandamentos e comandos sobre o pão que vem da terra. Em outras palavras, eles não tinham que moer ou amassar, nem moldá-lo, ou o que quer que você faça com isso. Hoje eu estou empolgado. Eu só estou ilustrando. Então, eles não precisavam fazer nada. Já estava em forma comestível. Era fácil de pegar. Agora, é importante que nós entendamos isso para a parte que vamos chegar daqui a pouco. Aqueles que eram um pouco mornos, eles tinham que sair um pouco mais longe de suas tendas. E eles tinham que ir buscar o maná, mas era uma forma de massa. Eles tinham que fazer o que você faz com massa e assá-lo e fazer tudo mais. E aqueles que não estavam servindo a Deus, os injustos, em hebraico, a palavra português seria os ímpios. Em português eu acho que seria os ímpios, não exatamente ímpio. Eles tinham que ir bem mais longe. E aquilo vinha em forma de grão. E assim eles tinham que moê-lo e fazer tudo para preparar o seu pão. E assim, quanto mais justo você era, mais fácil era para Deus te trazer o pão. Agora, isso é muito simbólico para nós hoje. Deus não quer que nós tenhamos que trabalhar o suor do nosso rosto. Ele quebrou essa maldição de modo que, enquanto nós estamos servindo a Deus e estamos obedecendo a Ele traz o nosso sustento mais fácil. E isso não significa que nós não temos que trabalhar, mas não vai ser aquele trabalho terrível. Você entende isso? Quando o maná está se preparando para vir, Deus trazia um vento do norte e ele limpava em frente dos justos e limpava a sujeira e a areia e Deus derramava o orvalho no chão, então ele enviava chuva e limpava aquele maná, livre de qualquer impureza. Então ele trazia o orvalho de volta em cima dele, e é por isso que no Shabat nós temos a cobertura inferior para o ala e temos uma cobertura superior para o ala. E Deus não está apenas promovendo, mas Deus, o que diz a palavra em Malaquias? Eu vou me envolver e eu repreenderei o devorador da sua vida.
E sabe, você está lá trabalhando, o diabo vem e rouba metade do que você tem. Eu vou me envolver e eu vou repreender o devorador. Eu não vou apenas abrir a janela do céu e derramar as bênçãos em você, mas eu vou me envolver e vou fazer o diabo tirar as mãos das suas coisas. Certo? E o maná, como você sabe, o maná tinha o sabor de qualquer coisa que eles quisessem comer. Por 40 anos. Sabe, eles... para os adultos era uma comida de adulto, para os filhos seria comida infantil, para os bebês seria uma comida de bebê, e então aquele era o pão sobrenatural que vinha do céu, que sobrenaturalmente o sustentou em sua jornada. Quando Deus diz aqui... Deus fala, eu não vou entrar muito... Bem, eu só vou te dar um gostinho disso. Deus fala com Moisés e ele diz a Moisés, vai e tome um pouco do maná. E Moisés fala com Arão e eles pegam um pouco daquele maná e eles colocam em um jarro, e eles o colocam na Arca da Aliança com os pedaços quebrados dos 10 mandamentos, as tábuas quebradas, e eles o separam e muitas pessoas, só um comentário, muitas pessoas dizem que quando, eu acho que foi o rei Josias, se eu me lembro corretamente, mas quando ele viu que eles estavam vindo para destruir o templo, então ele pegou o maná e as partes quebradas da tábua dos 10 mandamentos e cavou um túnel bem abaixo do templo do monte que ainda não foi encontrado. Esta é a história que os historiadores dizem que está lá e que em algum momento, pouco antes da vinda do Messias, aquelas tábuas escondidas, as tábuas quebradas que provam que os 10 mandamentos vieram de Deus e do maná escondido que ainda está fresco, serão revelados, mostrando que aquele é o templo de Deus. Amém? Então, quando Deus diz aqui, se você tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, eu vou lhe dar o maná escondido. Do que ele está falando? Bem, você se lembra de quando Jesus estava ministrando. Agora, este maná escondido, que eu estou prestes a te mostrar, meu corpo está vibrando, eu não posso esperar para falar. O maná escondido que eu estou prestes a mostrar a você está diretamente ligado com o que segue, que é a pedra branca. Então vamos lá. O maná escondido é revelado a nós, ou é insinuado a nós, na história de Jesus e a mulher no poço. E Jesus estava encontrando aquela mulher e ele estava falando com ela e ele revelou a ela tudo sobre a vida dela. Lembra? E ela diz, espere um minuto, nós sabemos que quando o Messias chegar, ele vai ser capaz de fazer isso. E Jesus diz, eu sou ele. O que a mulher fez? Ela correu, bem, isso é o que eu estou dizendo. Ela correu para a cidade e disse, venham e vejam alguém que pode te contar tudo. Venham e vejam alguém que sabe tudo, e ele sabe de tudo. Venham comigo e vejam. Este homem tem sabedoria e conhecimento inacreditáveis. Ele me disse tudo. Tudo. E de repente os discípulos apareceram, certo? E eles levavam comida para ele. E eles disseram, mestre, coma. E ele diz, eu não tenho fome. E eles viram uns para os outros, ainda jovens discípulos, dizendo, alguém já o alimentou? Qual foi a resposta de Jesus? Eu tenho carne para comer e o maná que vocês ainda não conhecem. Eu tenho carne para comer da qual você não sabe. O maná, na sabedoria judaica antiga, são duas coisas. O maná escondido para os últimos dias. Número 1 é energia divina. Lembre-se, o maná no deserto não tinha desperdício. Não havia nenhuma substância que não dava a eles aquela energia sobrenatural para ir através do deserto naquela jornada, para chegar à terra prometida. É energia divina.
Mas junto com toda essa energia divina, o maná dava a eles o conhecimento divino e a sabedoria divina. Então vamos ver isso. Nós estamos em nossa jornada. Nós estamos nos últimos dos últimos dias agora, enquanto falamos agora. E Deus nos dará energia divina, energia sobrenatural, que não é apenas para passar pela vida, mas energia sobrenatural para mudar o mundo. Agora, eu acredito que o que estamos prestes a ver aqui está diretamente ligado em muitas áreas diferentes, mas que inclui a promessa de sinais e maravilhas e milagres. Venham ver o homem que sabe tudo. Eu tenho carne para comer. O que Jesus disse, ele diz, há coisas que eu não posso dizer ainda. Elas são para os últimos dias. Então ele diz, eu vou te dar o maná escondido. E esta é energia divina e conhecimento escondido. Os mistérios do reino. E então ele diz, eu vou te dar uma pedra branca com um novo nome escrito nela, que só aqueles que a recebem vão entender. Agora, quando eu fui para o site e eu queria ver o que todo mundo diz sobre a pedra branca. Todo site cristão basicamente diz a mesma coisa. E diz que, às vezes, na cultura grega e cultura romana, que havia corridas, ou que havia partidas de lutas, ou que havia algum tipo de competição. E se você ganhasse, às vezes eles davam uma pedra branca. E havia um banquete para as pessoas importantes após a competição. E se você fosse ao banquete e se você tivesse uma pedra branca, então você poderia entrar no banquete. E isto é Jesus e a ceia do casamento do Cordeiro. E isto parece ótimo, parece bom, mas Jesus nunca disse, ele nunca falou nada sobre uma pedra branca. Nós sabemos sobre as vestes brancas, mas ele não disse sobre uma pedra branca. E se há um novo nome que só é conhecido por quem ele é dado, se eles escrevessem o seu novo nome, e Deus nos dá um novo nome através de Jesus, mas se você desse a eles a pedra branca, então eles saberiam o seu novo nome também. Certo? Então, o que isto significa? Então, mais uma vez, vendo como isto é sobre Jesus, um rabino judeu, dando uma visão a João que entende coisas que nós não necessariamente conhecemos, e eu obviamente iria para a sabedoria das antigas escrituras judaicas e procuraria saber o que pedra branca tem a ver com a vinda do Messias. Se puderem colocar a imagem do peitoral do sumo sacerdote, Deus disse a Moisés como Arão devia se vestir, especificamente se vestir. E a parte principal de tudo que o sumo sacerdote usava era o peitoral da justiça. No peitoral há quantas pedras? 12, representando o quê? As 12 tribos de Israel, ok? Você olha para essas 12 pedras. Na parte de trás de cada pedra está o nome do filho de Israel que representava a tribo. Agora deixe-me mostrar algo. Derek, você pode... Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera.
Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.